Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de junho de 2025. Moradores ucranianos em áreas ocupadas se rebelam contra autoridades de Putin. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. E você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vai ver a verdade. Muito obrigado. Eu já abordei ligeiramente algumas vezes os problemas que existem nas áreas ocupadas, e principalmente em relação à população ucraniana que ficou lá, que não saiu. Eles trouxeram muitos russos e deram melhores condições aos russos nas regiões. E eu já tinha abordado um tema, inclusive em Mariupol, que era uma cidade de 500 mil habitantes, muito grande, né? É uma cidade portuária, em que eles tiraram casas dos moradores que ficaram, as melhores casas, e começaram a fazer um plano de desenvolvimento imobiliário, a construir prédios, casas bonitas, né? Mas na realidade, esses que fizeram isso eles roubaram de quem mora lá, mandaram eles sair das casas e disseram o seguinte: nós vamos construir para vocês também em outro lugar, mas não estão fazendo, né? Isso deixa a população irada. A população de Mariupol tem feito reuniões com as autoridades, encurralando as autoridades russas, que têm simplesmente ameaçado a população e também ameaçado até de prisão por esse tipo de manifestação ser crime, ou seja, roubaram as moradias deles e agora estão dizendo que eles é que são os criminosos. E pessoas ricas da elite moscovita, da elite de São Petersburgo, estão adquirindo os seus apartamentos de alto padrão, as suas casas de alto padrão, em condomínios que eles fazem lá, para eles, né, nessa cidade portuária que eles estão construindo. É assim que eles estão reconstruindo a cidade. E me chamou a atenção um fato numa cidade específica, que é onde nasceu, inclusive, o presidente Viktor Yanukovych, que é um traidor da Ucrânia, aquele que abandonou a Ucrânia quando aconteceu a revolução lá, Maidan, Maidan Nezalezhny, ou seja, a independência ali na praça de Maidan, central na cidade de Kiev, e ele nasceu ali. E os moradores se rebelaram e encurralaram autoridades de Putin. As autoridades de Putin são aqueles russos que administram a cidade e que vieram da Rússia, né, a mando do próprio ditador. E essa cidade ela está em colapso hídrico e os russos não fazem nada para arrumar. Não sei se eu falei o nome da cidade, é Yanakiev, né? Yanakiev, esse é o nome da cidade, né? Então, o que eles estão dizendo? Que um líquido lamacento está com cheiro repugnante, escorre das torneiras, né? Então a água não tem condição de nada, nem de banho, nem de alimentação, nem para beber, nem nada assim. E os moradores estão reclamando em massa da impossibilidade de usar essa água para qualquer motivo. E eles ameaçaram a administração de recorrer pessoalmente ao ditador da Rússia, que hoje é o responsável ali por essa cidade, a administração dele. A administração russa, ela ignora esse desastre, né? Moradores da cidade estão cada vez postando vídeos das reclamações online, né? Através da internet. Eles dizem que a água das torneiras é técnica, autoridades falam, os russos. Suja, às vezes com um tom amarelado ou enferrujado, e o cheiro é repugnante, dizem os cidadãos. É impossível usá-la para beber ou para a higiene. Segundo moradores locais, isso já acontece há várias semanas. As pessoas estão sendo diretas. E Nakievo está à beira de uma catástrofe ecológica e sanitária, e as autoridades russas não estão dando a mínima para isso. O sistema de esgoto é instável. Ele era estável antes da ocupação russa, como tudo foi destruído, as tubulações, a canalização do esgoto, através dos bombardeios efetuados para tomar a cidade,
que tinha 500 mil habitantes, aquilo ali não há mais filtragem, as fontes de água limpa secaram ou foram destruídas e não foram reconstruídas novamente, como o ditador prometeu para a população que ficou queria fazer. Apesar da escala do problema, a administração da ocupação russa não oferece soluções ou assistência. Moradores desesperados dizem estar prontos para apelar diretamente a Putin, caso as autoridades locais não consigam ou não queiram resolver o problema. Por uma publicação de um jornalista ucraniano, Denis Kazansky, que ironicamente relembrou por que Yanukovych está em silêncio, né? Porque Yanukovych está exilado, ele pediu exílio na Rússia, ele é um dos homens de confiança, é um dos ucranianos de confiança do ditador da Rússia. Porque ele não defende seus compatriotas, eles fizeram isso de propósito, porque ele nasceu ali nessa cidade e é na província que ele, inclusive, saiu dali um político importante e candidato para ganhar as eleições para presidente. Aí esse jornalista, né, escreve ainda, afinal, a sua equipe, a do Viktor Yanukovych, jurou que Donbass precisava ser ouvido. Bem, sua cidade natal está pedindo ajuda às autoridades russas. Onde está o seu apoio? A catástrofe em Ienakiyevo não é um acidente, mas um resultado natural da política de ocupação russa. Infraestrutura destruída, desconsideração das necessidades básicas da população e completa falta de responsabilidade social. Hoje esta cidade é mais um exemplo de como o mundo russo leva o território à degradação completa. Eles só querem o território, mas não fazem a manutenção, eles não consertam o que tem que ser consertado, o que está destruído, né? Que eles mesmos destruíram, inclusive. Anteriormente havia informações de que os moradores de Yanakiyevo organizaram um motim, né? Uma rebelião. Pessoas saíram em massa para protestar contra as ações da Federação da Rússia. Os cidadãos estão realizando manifestações espontâneas. Não há água há 2 semanas. As comunicações estão destruídas e não há abastecimento organizado. O que foi prometido como libertação em 2014 se transformou em uma lenta catástrofe humanitária em 2025. Em 11 anos de ocupação, a Rússia transformou Donbass ucraniano em um gueto moribundo, ali onde os russos estão ocupando, porque as russas não conseguem ocupar todo o Donbass. Então, naquela região, eles transformaram em um gueto moribundo. Segundo os moradores, as redes de água locais estão completamente deterioradas devido à idade avançada. Tem que fazer sempre a manutenção, senão estraga e não tem mais conserto depois. Os canos quebram com frequência e as autoridades da ocupação russa ignoram os pedidos e não cumprem promessas. Respostas formais ou mentiras descaradas, os pedidos são encerrados com a frase: a água começou a fluir, quando as torneiras estão vazias. Então, é muito característico do que está acontecendo em toda a Ucrânia ocupada. A Ucrânia ocupada tem problemas e as autoridades russas não dão bola. Eles continuam apenas na sua criminosa vontade e objetivo de ganhar mais território, mas não fazem nada pelo território, onde eles já estão há 11 anos, onde eles conquistaram de maneira imoral e ilegal. Né? Eles só querem a terra. O povo, eles não estão preocupados se o povo fica ou não fica. Tanto que, se for o caso, eles prendem, torturam e matam, inclusive, a população civil, como já aconteceu muitas vezes. E essas pessoas que ficaram na ilusão, ou porque achavam que sob a Rússia seria melhor, ou outros porque queriam preservar os seus bens, acho que fizeram uma aposta errada, porque não conseguiram preservar os bens, muitos foram expulsos de suas moradias, não têm onde morar, estão morando entre os escombros das cidades da província de Donetsk, de uma maneira geral, e não só de Donetsk, mas das províncias onde os russos ocuparam. Eles apenas mantêm em mal, inclusive, o seu exército, que também passa fome. A Rússia é um problema e trouxe um problema para os moradores da Ucrânia. Isso tem que acabar, a guerra tem que acabar e os territórios da Ucrânia têm que voltar para a mão do Estado ucraniano, do povo ucraniano. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com você. Inscreva-se aqui, você viu a verdade.
dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado.